internet, redes sociais, a paz do Senhor Jesus, a você, toda a sua família. Que Deus nos abençoe neste domingo, o dia que estamos reunidos como corpo de Cristo para adorar ao Senhor, para cultuar ao Senhor. Bem, eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 12. 1 Coríntios 12, 12. Amém? Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 12. Amém? Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda à cabeça, aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós bendizemos o Teu nome, nós te agradecemos, ó Deus, por mais esta oportunidade, ó Deus, de estarmos reunidos nesta manhã para adorarmos e bendizermos a Ti, para meditarmos, ó Deus, na Tua santa palavra, com a assistência do Teu Santo Espírito. Oramos te bendizendo, ó Deus, sabendo que Tu falarás com cada um de nós de maneira especial. Oramos no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Podemos estar sentados, amados? Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele escreve aqui a sua primeira carta aos Coríntios, no local onde ele passou 1 ano e meio para construir aquela igreja, 1 ano e 6 meses. Nós vamos ler isto em Atos, quando estivermos estudando oportunamente esse tempo. Ele passou 1 ano e meio ali dedicado, né, para que aquela igreja servisse ao Senhor de maneira agradável. Mas, posteriormente, ele recebe formação quanto à questão de divisões e partidos dentro da igreja de Corinto. A igreja que está localizada em Corinto, na Grécia, né?
E ele começa, então, a trabalhar desde o primeiro capítulo, né? Ele vai trabalhar bastante essa questão da divisão, que não é agradável a Deus, do partidarismo dentro da igreja. Em alguns momentos ele vai tratar de outros assuntos, né, sobre alguns pecados graves que estavam sendo tolerados pelos líderes da igreja, e ele dá ali uma orientação, e ele mesmo toma uma resolução de longe, sem estar presente. Ele fala, com cartas, eu estou fazendo isso, né? Mas ele sempre vai voltar, quase que essa tônica da divisão, ele vai trabalhar muito, tá? E ele vai dar, nós vemos que toda a honra e toda a glória ao Senhor. Ele vai sempre trabalhar nesse sentido, e vai mostrar que ele mesmo, ele trabalha, ele vai em fraqueza, muitas vezes de carne, muito fraco, muito frágil, seja por enfermidade, seja pelos açoites que ao longo da sua vida ele vinha levando por amor do Evangelho, né? E ele vai tratar sobre casamento, né? Um capítulo específico, 7, bem grande. E ele vai tratar sobre a principal razão de se pregar o Evangelho, por que se prega o Evangelho, no início do capítulo 15. Ele vai falar sobre a ressurreição dos mortos, nessa carta. Ele vai falar sobre a volta do Senhor, né? Ante a última trombeta, ele vai dizer. Mas nesse momento aqui especificamente, ele vem tratando no capítulo 12, e nós vamos ver ainda nesta pregação alguns versículos isolados do capítulo 11, né, quanto à celebração da ceia, e que certamente o pastor Cleiton, que irá ministrar a ceia, vai falar de outros versículos mais pertinentes. Nós estamos tratando deste assunto. Então, este assunto foi o assunto que o Senhor, né, colocou no nosso coração, nessa busca ao Senhor para falar neste domingo. Então, Paulo vem falando sobre os dons espirituais no início do 12, e ele diz, né, que um só é o Espírito, é um Espírito só, o mesmo Espírito, que realiza todas as coisas relativas a dons espirituais, mas ele distribui como lhe apraz, a cada um individualmente. Então, só citei, nós não vamos falar de dons, eu só citei aqui o versículo 11 para mostrar que o que Paulo está dizendo é que a igreja tem que estar atenta e dar ouvidos a Deus. Deus distribui os dons individualmente, não todos têm algum dom, mas é como apraz a Deus, é como apraz ao Espírito Santo, é como dá prazer a Deus, é como aprouver a Deus, que é um verbo que já está ficando comum para a gente. Era difícil no começo, agora todo mundo já sabe, né, o que é aprouver, por da vontade de Deus. No segundo momento, que é onde nós lemos, eu falei, a pregação vai ser pequena, mas ela é muito importante para a ceia, muito importante para a ceia. Quando o pastor estiver ministrando, porque ele vai começar agora a falar de corpo de Cristo e vai fazer a exata comparação com um corpo humano, um corpo de um ser humano, né? Como nós aqui, somos um corpo, né? A cabeça, os braços, o tronco, as pernas, os pés, são chamados membros do corpo. E a gente percebe que o corpo ele é todo interligado. Nós lemos aqui, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E essa semana tivemos até uma ocasião que um dos irmãos, ele sabe quem é, mas não todos os irmãos, colocou no grupo, né, algo sobre isso. Eu lembrei do
chorai com os que choram e alegrai com os que se alegram, ou vice-versa, que é Romanos 12:15, né? Diante de tanta situação de lutas, enfermidades que alguns irmãos estão passando, né? Então, nós, como corpo, esse irmão colocou muito bem colocado ali, exatamente com base na palavra. E aqui também vem corroborar exatamente isso. Nós somos um só corpo, mas se você pegar um pequeno martelo e alguém martelar o seu dedo mindinho do pé, vai dar dor de cabeça, vai doer a arcada dentária. Tem gente que sente dor até por aqui, pela arcada dentária. Né? Chega nervoso, está todo interligado. Então, um corpo só. E Paulo começa a fazer isso. Por quê? Porque a igreja estava cheia de divisão. Existia um partido que seguia a Paulo. O outro dizia que era de Cefas, Pedro. O outro dizia que era de Apolo. E tinha aqueles que diziam que era de Cristo. Olha só. Aí Paulo, mas está Cristo dividido? Eu não sabia. Só aqui em Corinto. Então quer dizer que a perna de vocês anda para lá, a direita, a esquerda vai para lá, a mão se separa do braço, pega alguma coisa. É isso? Isso não é um corpo. Né? Isso não tinha naquela época, eu não sei se já tinha um Frankenstein. Né? Mas eu não sei se tivesse, não é colado com durex, com qualquer coisa. Não é isso. Nós somos Cristo, a cabeça, todos nós somos o corpo. Então, aqui tem algo, tem preciosidades para nós, né? Conhecidas, mas necessárias de falar. Porque a palavra de Deus, a melhor coisa é a palavra de Deus, não são invencionistas, né? Ele, inicialmente, nós não vamos falar versículo por versículo, não é um EBD, é uma pregação. Ele vai falar que nós bebemos do mesmo Espírito, que todos nós temos o Espírito Santo. Toda a igreja tem o Espírito Santo de Deus. Né? Existem discussões, olha, são discussões profundas no versículo 13 do capítulo 12. Mas aí aquelas discussões de teólogos que não chegam a consenso nenhum sobre essa questão de batismo, porque Paulo vai usar o verbo batizar. Né? Todos nós não fomos batizados em um só corpo, né? Em um só Espírito. Aí ele está vendo? Todo mundo é batizado com o Espírito Santo. Não é isso que ele está dizendo aqui. Né? Fica aquela discussão teológica. Mas o que nós estamos dizendo aqui, e entendemos que Paulo está falando assim, todos vocês beberam do mesmo, todo mundo tem um Espírito. Há um selo, e o Espírito habita em todos nós. Isso é comum a todo crente. Concorda? Se faz parte do corpo de Cristo, todo mundo bebeu desse Espírito. Tá? Alguns associam a ceia, mas nós entendemos que todos foram selados com o Espírito, uns são mais cheios do Espírito para alguma missão especial. Como os apóstolos, alguns diáconos que tinham, tá? No início ali da igreja, Estevão, Filipe, né? Virou um evangelista, né? Deus o chama para ser evangelista, porque ele era por excelência, onde ele chegava, ele pegava o Filipe. E ele está falando aqui o seguinte, já superado aquela questão lá dos primeiros capítulos, de que ele diz, olha, acabem com esse negócio de que eu sou de Cristo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de... Né? Dessa ligação, não, porque eu fui batizado pelo pastor tal, então sou do partido dele. Não. Tanto você foi batizado quanto ele que batizou, fazem parte de um mesmo corpo. Fazem parte de um mesmo corpo. Então não há diferenciação. Né? Não há diferenciação. E outro que ele vai dizer é que todos precisam, um corpo é dependente de todos os membros, né? Para que não haja divisão no corpo, Deus que coordenou o corpo, está escrito aqui no 24, Deus é que faz essa coordenação de um corpo ser assim, para que esse corpo não haja divisão, mas pelo contrário, haja cooperação entre os membros, com igual cuidado em favor um dos outros. E a palavra igual aqui é muito importante. Sem predileção. Quem é que está doente? É irmão tal. Vou jejuar e madrugar. Mas o senhor está falando aqui que ele dividiu os membros de um mesmo corpo
para que todos cooperem de igual modo. Irmão, tá, deixa eu fazer uma oraçãozinha aqui de 30 segundos. Né? Então, nisso, nós vamos ver que essas coisas são graves. Parece bobagem, mas trazem prejuízo ou individual, quando não para todo o corpo. Como eu falei, se uma martelada no dedinho do pé faz todo o corpo sofrer, né? Então, essas coisas são importantes. Ele também vai dizendo que o corpo de Cristo, ele não depende também de raça. Ele está dizendo, olha, é irrelevante se é judeu, se é grego, se é escravo, se é livre. É outro ponto que a igreja, como corpo de Cristo, tem que levar em consideração. Aonde? De que lugar esse irmão é? Não, é lá do Paraguai. E ele é menos do que um brasileiro? Esse é judeu, então vamos tratar com mais respeito, porque ele é da mesma linhagem de Jesus Cristo, ele é judeu. Não, em Cristo não há judeu nem grego. Paulo vai falar isso o tempo todo. Então ele também elimina divisão no corpo por questões de etnia, de raça, de cor, ou qualquer coisa desse tipo. Seja cultural, conhecimento, de economia, quanto você tem na conta, quanto você não tem na conta, você está empregado, você está desempregado, qual é a sua condição social. O apóstolo está dizendo, olha, isto não tem valor. Né? Vocês imaginam o corpo. Nós vemos externamente, né? Cabeça, os olhos, os ouvidos, o peitoral, as pernas e os pés. Mas alguém vê o pâncreas, que é um dos cânceres mais quase sem retorno que existe, é o tal do câncer de pâncreas. E tem uma função. Tira o fígado. Você já viu alguém viver sem fígado? Ele é do corpo? Mas ninguém vê. A gente sabe que ele é do corpo, mas ninguém vê. Tira os 2 rins, ninguém vê. É isso que Paulo está falando. Deus ordenou, tem os visíveis, os não visíveis, mas que nós sabemos que todos esses membros cooperam um com o outro para o bom funcionamento de um corpo. Todos esses membros. Os visíveis, os invisíveis e o de qualquer classe, de qualquer origem. Tenha vindo de onde ele tenha vindo. Não, eu sou japonês, não gosto de japonês. Sou chinês, não gosto de chinês. Não existe isso no corpo de Cristo. Paulo está acabando com isso por ordem de Deus, porque aquela igreja precisava ouvir isso. Isso é importantíssimo num dia como hoje, que é uma ceia do Senhor. Então vamos ver por quê. Né? No finalzinho aqui. Nós vamos ver por quê. Os irmãos atentem bem, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Nos versículos 15 e 16, nós vamos começar aqui a falar, esses versículos 15 e 16, melhor dizendo, ele fala dos membros que se autodepreciam. Prestou atenção? Eles falam dos membros de um corpo que entendem que eles não são parte do corpo de Cristo. Mas eu não toco violão, eu não toco teclado, eu não sei pregar, eu não sei isso, eu só fico sentado ali. Vamos ver o que é que diz aqui? Se disser o pé, por que não sou mão, não sou do corpo? O que é que ele está dizendo? Um membro que se inferioriza em relação ao outro, porque ele diz assim, como eu não sou a mão, eu não sou do corpo. Ele ousa dizer que não é do corpo. E Paulo vai dizer, isto é uma afirmação equivocada, não é válida.
Nem porque você pensa isso, você deixa de ser do corpo. Então, cuidado, porque aí é o menor engrandecendo alguma coisa que ele acha maior. Mesmo sendo do corpo. O apóstolo reprova. Ele usou aqui o pé. O pé dizendo, a mão é que faz tudo. Quem pega nas coisas é a mão. Quando se fala em trabalho é com as mãos. Eu sou o pé. Eu, descalço, sou eu que estou em contato com essa terra imunda aqui o tempo todo. Paulo está dizendo, você é tão importante quanto a mão. E quem colocou você como pé foi Deus. Amém? Amém. Corpo. Não se inferiorize. Não é para ninguém andar, né? Eu sou igual. Não é questão de igual. É você tem que entender que você é parte do corpo e se alegrar com o que você faz. Porque no versículo 18, irmãos, está dito. Mas Deus dispôs. Quem é o sujeito dessa oração? Deus. Não foi o pastor que dispôs. Foi Deus que dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprove, como foi da vontade dele. Então, se o fígado é fígado, porque Deus quis que o fígado fosse fígado. Não tem como o fígado ser pé. Entendeu? O importante, isso foi Deus, ele está dizendo, não é como eu, Paulo, acho, não. Deus aprove a Deus, foi da vontade de Deus, ele não tem que dar satisfação a ninguém porque ele fez assim. E nós estamos trazendo sempre o espiritual. Lembre-se que o corpo é pedagógico, é a imagem que Paulo traz para que a gente visualize, facilite o entendimento de corpo como igreja. Ele está dizendo que igreja é o corpo de Cristo. Isso está no 27. No 27, ora, vós quem? Os membros da igreja de Corinto, os membros da igreja aqui da Rua do Matoso. Vós sois corpo de Cristo. Agora, individualmente, vocês são membros desse corpo. Então, os membros são diferentes. Os membros são diferentes. Entendeu? Tem duas mãos, mas uma é direita, a outra é esquerda. Tem dois rins, um fica de um lado e outro fica do outro. Né? E tem órgãos que são pé direito, pé esquerdo. Então está dito, vós sois corpo de Cristo. Então, não é, de onde é que você tirou isso que vós sois igreja corpo de Cristo? Está aqui. Né? Podia falar de vários outros lugares, mas está aqui. Né? E com relação a Cristo ser o cabeça, se a gente for em Colossenses 1,18, deixa eu ver, Colossenses, isso, 1,17 e 18 vai dizer assim, ele, Jesus. Paulo está falando aos Colossenses, no capítulo 1, versículos 17 e 18, quando ele fala ele, está referindo-se ao Senhor Jesus Cristo. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Amém? Amém. Então, alguém tem dúvida quem é a cabeça do corpo? Jesus Cristo. Por quê? Porque aqui está o cérebro, né? O cérebro. Aqui está o comando de todas as coisas. O que é que tem que fazer e o que é que não tem que fazer. Então, o apóstolo vai dizer, olha, o pé, ainda que ele ache que não é parte do corpo, porque não é mão, nem por isso vai deixar de ser corpo. Você tem que trabalhar isso dentro de você, orar a Deus e dizer, Senhor, eu me sinto tão inferiorizado ou inútil. Aí ora o seguinte, Senhor, como que eu posso ser útil? O Senhor vai falar. Mas sabendo de uma coisa, você é parte do corpo de Cristo. Tanto quanto a mão. Amém? Amém. Aí ele dá um segundo exemplo negativo também. Se o ouvido disser, porque não sou o olho, não sou do corpo. Isso fala não só de alguém se inferiorizar, mas pode ter outro sentimento até pior. Já pensou o sentimento por inveja? Que é algo negativo, né? Paulo vai dizer nas suas cartas, quando ele em alguns momentos relaciona
como obras da carne. Mais de uma vez, ele cita a inveja, por exemplo. Ele cita, eu queria ser como... Você pode falar isso no sentido bom, Deus vai entender exatamente o que você quer dizer, eu gostaria de, né? Mas você pode falar no sentido que você se coloca muito inferiorizado, Deus dizendo, meu filho, minha filha, fui eu que coloquei você assim no corpo, e eu quero assim. Eu quero assim. Então, movido dizendo para o olho, talvez porque o olho enxerga tudo, vê, né? Capta e diz o que está vendo, o ouvido do olho, mas ele não está satisfeito em ouvir, ele quer ver também. Ele quer ser músico, ele quer ouvir e ver o mundo. Né? E aí ele se inferioriza e não acha corpo. E Paulo vem, eu vou dizendo, ele está trabalhando isso porque a igreja tinha muito esse problema lá. Desde o primeiro capítulo, do partido, ele acaba com isso. Ele acaba com isso, né? Mostrando que nós somos um corpo só e que todos nós dependemos um do outro. Tá? Independente da função, independente da posição. Então, se por acaso Paulo está dizendo, isto é uma afirmação não válida, nem por isso deixa de ser. Então você começa a trabalhar com algo fictício, ou com mentiras. Se a gente quiser ser mais deselegante, fictício é mais bonito. Mas mentira é mais direto, deselegante, mas é uma mentira. Porque Paulo está dizendo, você é do corpo, você está dizendo que não é. E mais, quem te colocou foi Deus. Esses são os exemplos, mas existem os exemplos opostos. Nós vimos aqui no corpo o exemplo do negativo, daquele que fica dizendo, por eu não ser tal parte do corpo, eu não sou do corpo. E Paulo fala, isso não é válido, isso é uma ficção, isso é uma inverdade. Se nós formos, amados, no versículo 20, a partir do 20, nós vamos ver, já sabendo que Deus, né, dispôs como quis este corpo. Como quis. O certo, 20, o certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Então ele está dizendo, é líquido e certo. Há muitos, todos nós somos diferentes, mas fazemos parte de um só corpo. Não podem os olhos dizer a mão. Agora o exemplo já é negativo, hein? No outro sentido. O primeiro foi negativo porque alguém se inferioriza por achar que o outro é mais e diz que não é do corpo. Agora vem o oposto. Tão ruim quanto. É aquele que se maximiza, acha que o corpo depende dele, mas não do outro. Que ele não faz falta. Vamos ver? No 21. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Pode cortar a mão. Não precisamos de ti. Olha que grosseria. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Basta eu ver. Eu vendo, eu sei para onde eu me dirijo e tal, ele vai precisar da mão um dia, ele vai esquecer que ele dispensou a mão. Cortou as mãos do corpo do próprio Deus, né? Deus colocou. Cai um cisco nele, precisa de um colírio aí para... Cadê a mão? Você não disse que não precisava da mão? Bem, aleluia. Meus amados, não podem usar. E aqui, amados, vem algo lindo, lindo, lindo. Olha que como Jesus, ele se humilha. É ele, porque a igreja é dele. Nem ainda, esse ainda é exatamente para chamar a atenção. É um exagero assim. Nem ainda a cabeça, que é Jesus, aos pés, não precisa de vós. Você vai dizer, então você está dizendo que Jesus precisa da gente para as coisas? O que Jesus está dizendo é o seguinte, quem formou a igreja fui eu. Quem comprou a noiva, conforme a palavra trazida pelo irmão aqui,
intermédio há 2 domingos, né? Provérbios 31, combinado com um capítulo que eu não recordo de Efésios, série 3 ou 4, em que o próprio Senhor Jesus, né, ele purifica a sua noiva para que ela, no dia que entrar no céu, seja sem mancha, sem máculas, sem rugas. Espiritualmente falando, ele não está falando carnalmente, você é bonito, feio, não é isso. É espiritualmente. Ele comprou, ele é o marido e ele mesmo a santifica e a purifica. Para a glória dele, louvado seja o nome do Senhor. Então ele falou, esse é um projeto do meu pai. Eu vim como filho e como esposo. Eu não estou desprezando nenhum de vocês. Eu conto com vocês. Precisar ou não preciso. Se todo mundo, no limite, se rebelar contra mim, eu, com cabeça, continuo existindo na minha glória, feliz para sempre com o Pai e com o Espírito Santo, e vocês depois descobrem o que é que vocês vão ser. Mas no corpo, Paulo traz essa maravilha. Diz, olha, até Jesus, que está conosco a cabeça, e diz, eu conto com vocês. Conto com vocês reunidos os domingos. Eu conto com vocês levando a minha palavra. Eu conto com vocês chorando nas madrugadas. Eu conto com vocês meditando na minha palavra. Eu conto com vocês louvando individualmente. Não precisa ser aqui. É aqui, mas pode ser na sua cozinha. Pode ser tomando banho, onde você quiser. Eu conto com vocês, a igreja. E eu estou preparando vocês para um encontro magnífico, em que não vai ter mais essa questão de corpo, como estamos aqui. Vai ser noivo e noiva, marido e mulher. Né? Um só com Jesus. Né? Na oração sacerdotal só diz isso. Pai, que sejamos um. Os apóstolos que ali estavam, exceto Judas Iscariotes, que não estava ali. Que sejamos um, assim como eu sou um contigo. Amém? Então, olha que coisa maravilhosa, o corpo. Tudo isso, irmãos, para que não haja divisão do corpo. Igreja, corpo de Cristo. Talvez seja um título, não sei. Igreja, corpo de Cristo. Para que você medite que você faz parte dessa igreja. Que não é a placa CNPJ, a Assembleia dos Santos, espalhada na face da terra, todas as gerações. Geração vai, geração vem. Estamos na nossa geração, passaremos em outra geração, se o Senhor Jesus não vier antes. Em outra geração, o Senhor estará conosco. Né? Ele diz, até a consumação dos séculos. Promessa daquele que não mente, que não pode mentir, diz a palavra de Deus. Eu vou pedir para os irmãos voltarem, falavam um pouquinho no capítulo 11. E eu vou ler com os irmãos 2 versículos. No 11, Paulo vai dizer assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vos entreguei. Então, em 1 Coríntios 11, 2, mais precisamente, Paulo louva a igreja dos coríntios, porque em tudo eles lembraram do apóstolo e tiveram tradições, como Paulo a tinha entregado. Mas vamos para o versículo 17 do mesmo capítulo 11. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo. Então, amados, o corpo, igual o nosso corpo, tem coisas que estão funcionando bem. Mas tem coisas que precisam de um ajuste. Eu vos louvo, mas eu não vos louvo. Como assim? Se eu louvo ou não louvo? Não, em umas coisas sim, em outras não. E eu vou dizer em que eu não vos louvo. Porque antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados
se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Vamos parar um pouquinho por aqui. Meus amados, isso aqui é tão importante. Isso aqui, trazendo para o nosso direito, não sei se isso aqui foi assim, o juiz ele desconsiderou. Assim, eu vou fazer de conta que não foi ceia que vocês estavam comemorando. E isso para o bem de vocês. Porque se eu considerar que foi uma ceia, vai ter muita gente condenada ao inferno. Está falando de corpo e está ouvindo de muita divisão, de individualismo. Aí ele vai dizer, nisto não vos louvo. E eu vou fazer o seguinte, Paulo, eu vou considerar o seguinte, que as reuniões que vocês têm feito até agora não é a ceia do Senhor. Aí vocês podem dizer, mas Paulo é mau. Você vai dizer, não, isso foi uma bênção. Vocês vão ver o problema se Paulo considerasse isso uma ceia. A gente já está terminando, tá? Isso tudo tem a ver com o corpo, hein, irmão? O corpo não tem divisão. Tá? Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Né? Porque existia, como o pastor Carlos já trouxe aqui para nós, né? As chamadas, previamente àquela ceia propriamente dita do pão e vinho, as chamadas festas de amor, festas ágape, em que cada um trazia um pouco para contribuir. Só que nós lembramos que Deus falou pela boca do apóstolo que a igreja dele tem judeu, tem grego, não importa a questão social, tem pobres e ricos, como diz Tiago. Tiago, no capítulo 1, ele diz, pobre, se exalta na tua pobreza, porque você tem fé. E Pedro vai dizer na carta dele, vocês têm um tesouro mais precioso do que ouro e prata, é a fé de vocês. Isso vale mais, porque no dia do juízo, você pode apresentar todo o ouro do planeta Terra, isso não paga a tua redenção. Nem toda a prata, mas a sua fé sim. O justo viverá pela fé. E Tiago vai trabalhar isso. Vós ricos, humilhai-vos na vossa riqueza. E ele manda o pobre se exaltar. Porque diante de Deus, vocês são iguais. Você tem mais posses? Tiago, capítulo 1. Não se exalta por causa das coisas. Pelo contrário, se humilha nessa hora e diz assim, não são essas riquezas que me dão segurança de vida, nem a entrada no reino, mas é a fé no meu Senhor. E os pobres vão dizer assim, a minha pobreza não me faz afastar do Senhor, eu tenho um tesouro no céu, tenho uma coroa a receber. Tiago vai tratar disso no capítulo 1. Noção de corpo. Tiago talvez seja o primeiro livro de todo o Novo Testamento. Tiago, o primeiro livro de todo o Novo Testamento. Não é Mateus, Marcos, nem Lucas, nem João, nem Apocalipse, é Tiago. Nem Carta de Paulo, é Tiago. Não Tiago que foi decepado. Tiago, meio irmão de Jesus. Por isso que quando ele escreve as 12 tribos que estão dispersas, porque não tinha nem gentil entrado. Então, havia perseguição. Ele nem sabia. Os gentios ainda não estavam resolvidos. Já tinha escrito a carta. Muito provável seja isso. Por isso que ele escreve assim, poxa, é só para os judeus essa carta? Não. É para toda a igreja. Só que quando ele escreve, os gentios ainda não estavam. Então ele fala as 12 tribos, todos são meus irmãos. Não interessa de que tribo você é. Né? Porque se Jesus era judeu, provável que ele também fosse judeu, da mesma família, né? Judá, tribo de Judá. A tribo de Judá era Judá e Benjamim, eram os dois, né? Os dois ali se achavam. O resto
era a mistura. As 10 tribos, né? Galileu, Samaritano. Ele escreve para as 12, saúde aos irmãos. Amém? Então, a gente está vendo isso no corpo. O que acontecia nas festas de amor? Muito rapidamente, que o pastor Carlos já pregou isso aqui. Ele estava mais ou menos nessa posição ali. Ele pregou, ele disse, ó, o irmão rico trazia um banquete para uma mesa dessa, só ele. Ele, a esposa, os 3 filhos. Chester, né? Ilustrando para o nosso vídeo. Galeto, frutas. Aí vinham os irmãozinhos que não tinham muita coisa, um pãozinho com manteiga, que pediu emprestado ao vizinho. Aí, na hora de comer, cada um comia o seu. Era isso que estava acontecendo. Aí Paulo diz, eu não vou considerar ceia. E vocês vão entender que é para o bem de vocês, porque se eu considerar, o negócio fica feio. Vocês vão ter que dar conta. O que vocês têm feito até agora não é ceia. E levanta a mão para o céu e diz amém. Porque isso estava acontecendo. Vocês têm que juntar tudo, todo mundo junto, e todo mundo come comum quanto quiser. E tem de sobra. Tem de sobra. O irmão só pode trazer um pãozinho, ele vai comer do gesto. Tinha gente que ainda trazia vinho de verdade, se embriagava. Ele não distribuía uma cálicezinha, uma taça para cada um. Deixa tomar a comida. Se embriagava. Ainda, que festa é essa? Que ceia é essa que vocês estão comemorando? Nós vamos, amados, o versículo 29, já estamos no final. 28, melhor dizendo, né? 27, 28, a partir do 27, 28, do 11, diz assim: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Ponto e vírgula. Agora, preste atenção no 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe, juízo para si. Paulo explicando em 12 que é o corpo. Porque, irmão, se fosse só questão da sua situação espiritual, talvez ninguém ceasse. Você vai dizer, da última ceia para cá, vamos ver a minha vida como foi. Se foi exatamente como Deus, naquele olhar penetrante. Será que eu tinha condição de cear? No olhar penetrante de Deus. O pastor citou esses dias em Provérbios, né, que a alma é a lâmpada de Deus, o corpo esquadrinha todas as coisas. Até o que os 2 dedinhos do pé estão pensando naquela hora, está lá. E a resposta vai para o céu. Deus sabe tudo. Ele está dizendo o seguinte, olha, ele não ceia e olha para o lado sem virar a cabeça e diz, eu mereço ceiar. Esse aqui, eu se fosse o pastor, não deixaria ele ceiar, não. Ele não discerniu o corpo. Ele não entendeu que Deus colocou cada um como membro de um só corpo. Claro que isso não está dizendo que é liberalidade, cada um examine-se. Mas o pecado maior era a falta de discernimento, de sabedoria e de prudência. Quem come e bebe sem discernir o corpo, o camarada não sabe nem que igreja é corpo de Cristo. Ele está ceando, achando que ele é mais merecedor do que a irmã. Do que o irmão. Entendeu? O diácono está distribuindo a ceia lá. Aí ele está aqui com o copinho dele. Fulano vai cear. Estou sabendo de uma história dela aí. O corpo é de Cristo. Só tem no juiz, nós vemos isso. Quando Pedro vai lá para a casa de Cornélio, ele vai explicar que Deus constituiu Jesus Cristo como o único juiz.
vai julgar todo mundo. Isso não quer dizer que nós não possamos julgar no sentido de discernir situações. Você tem que julgar para discernir situações. Juízo condenatório é complicado, é diferente de julgar situações. Então, irmãos, nós estamos terminando o corpo de Cristo. Isso era algo grave que acontecia. O irmão sequer prestava atenção na condição do outro. E não entendia que era um corpo só, cujo cabeça até Cristo, ele fala ainda a cabeça, como uma exceção, como algo que ele quer dizer, olha, porque ele quer, porque ele nos ama, ele está dizendo, estou contando com vocês. Até ele está dizendo, enquanto corpo, eu dependo de todos vocês. Agora, se o corpo não quiser ser corpo, eu, Jesus, não perco nada. Eu sou autossuficiente e feliz em mim mesmo, com meu Pai e o Espírito Santo. Não preciso criar terra, nada. Eu faço o que quiser. Eu faço o que quiser. Deus chegando a propor para Moisés, esse povo está complicado, Moisés. Eu vou destruir todo mundo, deixo só você, e de você eu faço nascer uma nova semente. Aí Moisés, né? Ali, uma tipologia de Senhor Jesus, de certa forma, intercedeu, se o Senhor for destruir, ele me destrói também. Né? Porque vamos dizer por aí, Deus não pôde levar o povo para a terra prometida que tirou do Egito. Aí o Senhor, tá bom, vou ouvir. Né? E Deus ouve as intercessões de nosso Senhor Jesus, ainda bem. Por isso que as orações nossas são em nome de Jesus. Porque se eu orar no meu nome, ela não passa nem do teto. Só vai para o altar de graça e de misericórdia em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome do Deus vivo. Irmãos, nós não podemos desprezar isso. Isso aqui era a ceia, tá? Por isso que nós trouxemos esse trecho. O Espírito, na verdade, despertou. Não estava nem pensando nisso, mas desde o dia que eu fui avisado que seria eu fui buscar o Senhor. E veio diretamente no meu coração e eu fiquei com dificuldade. Falei assim, meio complicado, Senhor, mas não, é isso mesmo, pode ir. Então, o corpo é de Cristo, Deus coloca como quer. E a ceia dos Coríntios, você viu por que Paulo disse, não vou considerar uma ceia? Se ele dissesse assim, eu vou considerar e agora vai ter uma triagem, vamos fazer um levantamento. Quem participou? Quem comeu o chester primeiro e não entregou o pão? Ele não fez isso. Ele escreveu e disse, de agora em diante, depois da leitura da minha carta, vocês vão saber como é que faz uma ceia. Agora, ter o sentimento que tinha antes e se repetir propositadamente, você vai estar acumulando dificuldades. Vai chegar um momento, por causa disso, tem muitos enfermos, muitos que dormem, muitos que não sei o quê, tem uma série de problemas aí. Né? Se alguém tem fome, se o problema é... Você já viu a ceia como é dividida? Né? Um pãozinho e um cálice, todo mundo junto. Representativo, simbólico, em memória de Jesus. Né? Não tem negócio, não. A minha ceia vai ser o pão de forma inteira. Os não vem um pedacinho, porque eu mereço um pão maior. Mas Jesus não fez isso na última ceia, ele partiu o pão. Deu para todos. Ele partiu o pão e deu para todos. Só, esse meu corpo que é partido por vós. Cálice, mesma coisa. E nenhum lugar está dizendo que o próprio Senhor Jesus teve uma porção maior do que todo mundo. Ele partiu como quis. Amém, amados? Amém. Amém? Então, o discernimento do corpo é muito importante. O não discernir o corpo de Cristo numa ceia é um problema sério e grave, pode trazer consequências, né, para as pessoas. Não discernir o corpo. Então, quando Paulo iguala e diz, olha, o irmãozinho que pode e o irmãozinho que não pode, diante de Deus, eles fazem parte do mesmo corpo. Então, o sangue que circula pelo cérebro é o sangue que vai lá para o dedinho também. O teu coração está pulsando e está mandando sangue e vida para tudo que é lugar do corpo. Se o sangue não for, necrosa. Vai necrosar e tudo sai perder. Parte do corpo. Mas quando o sangue está circulando, tem vida. Né?
Por isso que ele começa falando do Espírito. Quando o Espírito que todos vocês têm é o mesmo, não é um Espírito diferente, a ceia tem que ser igual, o corpo tem que entender que é um corpo só. Amém, amados? Vamos ficar de pé.